pode questionar em relação a isso, né? O que é bioética, o que é morte induzida, né? E o que faz alguém querer induzir a própria morte, né? A nossa experiência de criação do amortecer, inclusive, vem da experiência à beira do leito de pessoas que não aguentavam mais, né? E a gente, ao ver como que se morre no Brasil, como as pessoas são tratadas lá, né, impulsionou a gente assim, não, a gente pode fazer diferente, né? E aí, eu como fisioterapeuta, a Tatiana como enfermeira e a Rosa dentro da profissão dela também como psicoterapeuta, trabalhando com luto, vendo esse mal morrer das pessoas, a gente, não, vamos juntar o nosso conhecimento, nossas competências, né, e aquilo de feedback que as pessoas nos dizem que a gente tem de bom para estar acompanhando pessoas ao final de vida, e vamos sistematizar um conhecimento, um conteúdo e lançar um curso por aí. E aí a gente criou o curso Doulas da Morte, né, e aí as pessoas, mas quem são as doulas da morte? A gente ampara pessoas ao final de vida. E aí, amparar, a gente entende o ser humano como holístico, né? Como um ser integral, como um ser total. E isso de cara já é violentado. Quando tu entra num ambiente de saúde, de cara, isso já é a primeira violência, né, que a gente recebe em relação a não ser tratado como um ser integral. E aí, na hora da morte, não é diferente, né? Quando tu tá no hospital, tu já tá expressando tudo que tu pôde armazenar e somatizar e levar. E às vezes o ambiente de saúde acaba adoecendo ainda mais, né? Então, assim, é bom a gente poder estar falando isso com todas as letras, porque o que a gente encontra às vezes no nosso curso, profissionais da saúde que entram, querem ser doula da morte, querem amparar as pessoas em processo de final de vida, mas ainda tem o pensamento viciado e racional de, mas eu tenho que usar um protocolo, eu tenho que usar um guideline, eu tenho que usar isso, mas a gente vai racionalizar a morte. É justamente por isso que as pessoas lá têm vontade de morrer, né? Porque se a gente for tirando, a gente vai eliminando o sofrimento físico, sofrimento emocional, sofrimento social, sofrimento espiritual, sofrimento existencial, existe razão para querer morrer? Para querer antecipar? Para querer um tipo de processo de morte autoinduzida? Né? Como os cuidados paliativos aqui no Brasil é uma coisa muito recente, nos países onde isso já acontece, né, as pessoas passaram primeiro pelos cuidados paliativos. Então, elas foram amparadas no sentido de diminuição das violências e das intempéries causadas tanto pela doença quanto pelos tratamentos, né? E aí que a gente está falando muito de pacientes, não só idosos, mas pacientes da oncologia, que precisam submeter a tratamentos, né, que causam muitos efeitos colaterais. Então, é mais ou menos por aí que a gente tenta trazer essa ideia de que não precisa ser assim, né? Só que a gente ainda enfrenta esse sistema de saúde que está aí ditando as regras, né? Enfim, trazendo resquícios aí de como foi a nossa história no Brasil, isso ainda se reflete no processo de saúde e, consequentemente, no processo de morte. E penso que a educação, porque as pessoas não têm essa informação, as pessoas não sabem dos seus direitos, as pessoas não sabem as escolhas que elas podem ter. Isso não o sistema inteiro já é formado para que você não tenha isso, não tenha acesso para saber quais são os seus direitos, não são informadas a respeito disso. Então, é uma coisa muito verticalizada. Eu adoro usar exemplos. Eu sou doula da morte, eu sou consteladora familiar, eu trago todo o pensamento sistêmico, até porque, como consteladora, eu estou sempre trabalhando lutos dentro dos processos de constelação, dos meus clientes, dos grupos que eu atuo, e eu percebo, aí eu lá, na minha ingenuidade, há 3 anos atrás, assim, nossa, eu gostaria de estar um passo na frente, ou seja, vamos falar sobre isso, vamos nos prepararmos para o luto, e aí pensei numa formação e aonde eu encontrei as meninas, né? O que foi fantástico esse casamento com a gente. E aí eu percebi, indo a hospitais, assistindo pessoas que vinham até mim, né, para tentar entender o processo de doença que elas estavam vivendo, através do pensamento sistêmico,
Eu me deparei com um sistema de saúde que eu disse assim, meu, isso aqui está tudo errado. É impossível isso aqui é você entrar numa UTI de uma beneficência portuguesa aqui em São Paulo. É desumano a gente olhar um ser humano ligado a milhões de aparelhos, né? A enfermagem está ali e ela vem com uma planilha e fica anotando dados, né? Ou seja, e eu ia lá para conversar com a pessoa, dar a mão e vamos, né, entender o que está acontecendo com você. Olhar, esse olhar humanizado. Né? Então, antes de me considerar doula da morte, eu já tinha esse olhar. Onde eu percebi assim, como que pode? Então, eu vou descrever exatamente o que eu via lá, para vocês entenderem o que é que a gente propõe. Então, uma cama de UTI, um leito atrás do outro, um monitor de TV para cada pessoa que estava ali, no pior programa que vocês podem imaginar, tratamos de violência, uma coisa assim, com uma janela enorme e a pessoa de costas, com o parque dali, da aclimação, ali do paraíso, que é bem arborizado. Aí você fica pensando, né? Você olhando esse entorno, que é este olhar que a gente propõe, esse olhar humanizado. Só que as pessoas que estão ali, elas não têm essa informação, elas não sabem que elas podem ter escolhas, né? Eu dolei, depois como doula da morte mesmo, né? Fazendo o curso, eu dolei minha própria mãe e dolei meu irmão agora em fevereiro. Claro que eu já dolei outras pessoas, mas eu estou trazendo dolar alguém da família. Então, eu costumo dizer para as meninas, vamos além. Cada família devia de ter uma doula da morte. Cada família devia de introduzir este assunto dentro do ambiente familiar, da gente começar na pequena célula. Para que a gente se distanciou tanto desse processo de morrer. A gente se terceirizou tudo. E dolar, pessoal, eu dolei minha mãe, dolei meu irmão, em todo o processo. Foram ambientes diferentes, mas foi possível se aproximar e conseguir aquele olhar, aquele cuidado no final, aquele toque, aquela segurança, né? Então, e depois o cuidado ainda com o corpo, o cuidado ainda com todos aqueles que são meus entes queridos, que são as pessoas que estavam em torno ali, que a gente pôde conversar a respeito. Meu irmão deixou, ele morreu muito cedo, ele tem 61, ele morreu quase 62. Então, ele deixou 3 filhos, né, todos já crescidos e tal. Mas conversar com eles abertamente durante o processo, com tamanha honestidade do que estava acontecendo. Então, como é que isso é possível? Né? Não, teve momentos de embate em que eu tive um enfrentamento com o sistema de saúde, porque era um hospital escola, no caso do meu irmão, mas depois eu vou recuar e eu vou por aqui. Se eu quero um modelo novo, né, para o que está aí, para que esse fique obsoleto, é isso que a gente está tentando fazer, criar algo, né, uma abordagem, um pensamento, um olhar, uma discussão, enfim, o que a gente puder fazer para trazer, olha, vamos olhar para essa finitude. Porque todos nós vamos encontrar com ela. Não tem como. E por que não falar a respeito? É no mínimo curioso que eu, como clown no hospital de cuidados paliativos, as pessoas me chamavam para morrer com um palhaço. Não sei o que isso traz para vocês, mas, tipo assim, eu acompanhei muitas pessoas em final de vida no processo mesmo, ativo de morrer, segurando a mão, conversando sobre coisas. Por quê? Porque as pessoas encontravam ali a liberdade de falar sobre o que elas queriam, não se tolhia, não se privava de nada, se poderia falar, poderia ter uma crise de delírio, por exemplo, e a gente ia validar aquele processo de delírio, né? Porque, afinal de contas, o palhaço pode tudo. Então, é mais ou menos esse olhar que a gente gostaria de trazer, assim, o que está acontecendo, afinal de contas, no ambiente hospitalar, que a gente, né, que o humanizar está sendo confundido, né, e mesmo os profissionais da saúde não podem ser quem eles são, não podem trazer a sua subjetividade, a sua inteireza para o ambiente de saúde, não.
A gente enrijeceu, é um ambiente asséptico. Então, assim, muito do que foi falado ontem, né, nas palestras em relação à violência, a violência ela acontece a todo momento em relação a todas o que vocês podem imaginar, né, de simples escolhas que a gente sabe que pode fazer, né? Tu já tá vulnerável num ambiente doente, bota uma roupa ridícula com o bumbum de fora, tu tá fora da tua casa, fora do teu ambiente, que às vezes o próprio ambiente já é um ambiente né, violento, enfim, e vai para um lugar que ainda vai te jogar para mais. Então, assim, é impossível alguém não pensar, pô, e se eu morrer não seria melhor? Né? O que eu vou fazer? Fora a violência, por exemplo, de um pacto de silêncio em relação ao diagnóstico das pessoas, porque também existe isso, né? Bom, se eu tenho pouco tempo de vida, como que eu gostaria de aproveitar esse tempo de vida? Quando a gente fala doula da morte, na verdade, a gente está falando de doula de vida, porque, na verdade, a gente quer que esse tempo aqui seja um tempo de qualidade, onde a pessoa possa expressar. Então, a gente abre as portas, né, de um ser que, tipo assim, bom, agora, ok, a gente vai contigo aonde tiver que ir, mesmo que seja morrer. Morrer para nós, do amortecer, para as doulas da morte, é uma possibilidade, a gente inclui o processo de morte. Então, quando alguém tem um diagnóstico de uma doença, por exemplo, eu posso fazer esse tratamento, ou eu posso morrer. Vamos pensar, e se fosse morrer? Olhando de trás, né, pensando que a vida é uma linha lá e a gente está aqui na morte. Olha, subverte isso, olha de lá para cá. O que eu ainda quero fazer? Quais são as possibilidades? O que eu gostaria? Eu realmente estou no lugar onde eu gostaria de estar. Então, lá no curso, a gente convida as pessoas para morrer, porque a gente traz esse impacto, né, da morte, de não ter mais tempo de fazer o que veio fazer, para agora, para o mundo de hoje, nesse momento. E aí sim, emerge aquela vontade, emerge aquele sentimento de não, eu tô atrasado, nada disso importa, porque se eu morrer amanhã, o que importa de verdade? Esse tipo de reflexão que a gente costuma trazer para os debates lá no curso, né? Só acrescentando uma coisa que é bem importante a gente pensar a respeito do tempo e de qualidade de tempo, tá? Que quando a gente entra no processo, a gente qualifica tanto esse tempo, a gente dá tanto valor, que a gente consegue viver como no processo do meu irmão, que foram só 15 dias, foi um câncer bastante agressivo, e as meninas, minhas sobrinhas falam, a gente viveu 15 anos em 15 dias. Porque houve a possibilidade de ressignificar tantas coisas naquele momento. Foi bastante, né, proveitoso, foi assim, uma aproximação muito potente. Então, e não é bonito, a gente não está aqui dizendo que o processo da doença em si, as fraldas, né, que isso é importante a gente falar, as fraldas, 40 fraldas, porque, né, é um processo agressivo, e a gente sabe que a maioria das pessoas, né, vão morrer desta forma, a morte do ponto de vista físico, né, mas como é que a gente acolhe tudo isso? Entende? Então, assim, a questão do tempo é importante que a gente pense. Como é que a gente tá valorizando esse tempo? Então, e é possível nessa assistência aí, final? Sim, é possível. Se todos estiverem, né, de acordo e abertos para isso. Dentro do pensamento transpessoal que a gente acolhe, né, o que vem do Oriente, Ocidente, vamos pegar o que tem de bom em cada cultura, né? A gente entende a morte como a dissolução dos elementos. Então, biologicamente falando mesmo, né? Carbono, nitrogênio, oxigênio, a gente é feito, né? A matéria, do que é feita a matéria? Quando a gente entra num corpo, o corpo purificou. O que acontece depois disso? Quando a gente está se aproximando do final de vida, a gente vai, esses elementos biológicos, a gente precisa devolver, certo? O corpo fica aqui, fica na matéria. Então, a gente entende, enquanto, por exemplo, uma equipe de saúde está olhando para aquela pessoa, entendendo que está acontecendo um processo de infecção generalizada, de sepse, a gente está olhando para aquela pessoa e está entendendo que os elementos estão se dissolvendo. A velhinha está chegando ao fim. Então, como é que é isso? A gente vai falar da dissolução do elemento terra, que é uma imobilização. A pessoa não quer sair da cama.
Não, ela está dissolvendo o elemento terra, ela vai ficar mais limitada, vai ficar mais quieta, e todo mundo, não, vamos sair, vamos levantar, vamos se... Entendem? Percebem que indo para o polo oposto. A gente não está deixando as pessoas morrerem. Claro que eu estou fazendo um recorte dentro de uma morte num processo de adoecimento, não estou falando de, né, de morte súbita. Então, assim, lá na dissolução do elemento água, por exemplo, que a pessoa tem que chorar, tem que desidratar, ela tem que, né? O que o ambiente hospitalar faz? Soro! A pessoa fica introspectiva, fazendo esse tipo de reavaliação da vida, né? Passa, né? Como se fosse um filme, assim, tudo que aconteceu na minha vida. Então, faz parte do processo de morrer isso. Aí o rim começa a falhar, porque tem que filtrar água, a gente tem que devolver o elemento água. Aí o que acontece? Vai para hemodiálise. Aí sobe para uma UTI, fica longe da família para hemodializar, e a gente olha para aquilo. É inacreditável, porque a pessoa tem que secar para poder morrer. E o hospital hidrata, dá comida, a pessoa não tem mais fome, não existe mais necessidade de comer. Quem olha, às vezes, sem ter esse olhar, parece assim, bom, então isso é acelerar a morte? É não dar água? É não dar comida? É não dar medicamento? Não, eu estou olhando para a ortotanásia, que é a morte seguindo o seu curso natural, né? Então, assim, lá na dissolução do elemento fogo, por exemplo, todas as células trabalham no seu máximo potencial, para que a pessoa possa ter um momento de lucidez e expressar quem ela é, para ela poder falar eu te amo, para ela escutar um eu te amo, para ela poder dizer um sinto muito, para ela poder, enfim, né, tá com seus afetos. Trazer um lamento. Trazer um lamento. E aí a gente chama de Jaque, né? Já que melhorou, vamos trocar de quarto, vamos levar para UTI, vamos mudar de hospital, e não se aproveita esse tempo de vida, né? Que ainda resta ali. Então, é mais ou menos por aí esse nosso olhar para a morte. A gente entendendo que sim, é possível ortotanásia, né? A gente dá um passo a mais. Bom, então, se é possível a gente, em alguns casos, olhar dessa maneira, vamos para a calotanásia, que é a bela morte, que aí assim eu posso englobar todos os aspectos, inclusive espirituais, daqui a pouco honrando alguma questão espiritual da pessoa, né? Hoje a gente entra num hospital e tá lá um crucifixo na parede, né? E aí, como é que já é uma violência para quem está vulnerável se deparar com isso. Então, assim, na calotanásia, a gente pode levar em consideração tudo isso, mas as pessoas não sabem que isso é possível. E no nosso entendimento, a gente morre como a gente vive, né? Então, assim, se ao longo da vida, com o meu tempo, eu não for sendo autorresponsável por isso, chegar lá no final e exigir que alguém faça um milagre, não vai existir, né? Até porque a medicina hoje é vista como curativa, mas curar o quê? Se para o médico a morte é um fracasso. A gente não entende isso. No momento que a gente inclui a morte não é um fracasso. Nesses casos, ela é, né, consequência de um processo natural. Eu queria trazer um exemplo, só para isso que a Ana está falando, de ortotanásia ou calotanásia. Então, eu estava em fevereiro de 2020, eu estou em São Paulo, minha família disse assim, a mãe foi internada e tal. Minha mãe não tinha um caso, assim, de uma doença grave, ela estava velhinha, 92 anos. E era né, a mãe, assim, o centro das atenções naquele ambiente familiar. Então, uma mulher muito forte e tal. E eu fui e eu já sentia, na semana que me falaram, e eu tomei a decisão, eu vou para aí. E fui. E aí, minhas irmãs sabiam que eu era dona da morte, enfim, né? Eu tinha acabado de fazer a formação toda, enfim. E aí eu, então, cheguei no hospital e tinha reunião com a médica. E nessa reunião com a médica, ela veio falar qual era o quadro, enfim. E aí eu percebi que minhas irmãs chegaram assim, Rosa, fala você. Daí eu cheguei e disse assim, o quadro que a minha mãe está é o que vai levar ela a óbito? Ou seja, eu fiz a pergunta. Ela assim, sim. Porque daí, quais eram as outras alternativas? UTI, hemodiálise, né? E ela estava com uma sonda gástrica já. Daí eu disse assim, não, nossa mãe não queria isso. E a gente tomou uma decisão ali de deixar naturalmente que o processo acontecesse. Por quê? Nós optamos qualidade para estar com ela,
Ela não subiu para uma UTI porque 5 minutos de visita, né? 5 minutos você visitar, sendo que ela tem 7 filhos, não sei quantos netos, né? Enfim, como é que ia ser isso? Quanto tempo a mais numa UTI, talvez? Não sei, a gente não podia dar. Mas eu sabia o que ela queria. Ela não queria ser entubada, ela não queria. O que nós optamos? É o que vai? A médica olhou, sim. Nesse momento, né, a gente chora, a gente sente, é óbvio, não tem como não sentir esse processo, mas o que a mãe, né, e o que nós gostaríamos? De estar com ela. Neste momento, tudo, e a médica olhou, chorou junto com a gente e disse assim, vocês são muito corajosos. Porque todo mundo chega e diz assim, salva, deixa um tempo mais vivo do jeito, né, tem aquele desespero. E a gente, a partir dali, o ambiente hospitalar virou outra coisa, dentro do quarto da minha mãe, no Mãe de Deus, aí em Porto Alegre. E a partir dali, eu tirei a sonda gástrica, deixamos só com aquele um pouquinho de conforto do oxigênio. Eu quero trazer bem praticamente como é que foi isso. Abri as janelas, desliguei a TV, ela tinha uma companheira no quarto, eu pedi gentilmente à enfermagem, né, se tinha um outro leito, não estava ainda com Covid, para que a gente pudesse ficar naquele ambiente, pedi para liberar a visita, comecei a colocar música, coloquei velhinha, coloquei incenso, fui criando um ambiente. Eu não saí do hospital, nem eu e uma outra irmã, só íamos tomar um banho, enfim. Ali eu dormi de conchinha com a minha mãe na cama de hospital. Eu tinha óleo para massagem, para massagear ela. Cada filho que chegava, cada neto que chegava, cada parente que chegava, dizia assim, se vocês quiserem agora honrar esta pessoa, é agora. Passando óleo, passando, se despedindo. E desse jeitinho, foi a coisa mais natural que pôde. Eu olhando para ela ao som de Danúbio Azul, que era a música que ela adorava. E a partir, é tão, assim, não precisava tirar sinais vitais. Eu cheguei para a enfermagem e disse assim, não preciso que vocês fiquem tirando de tanto em tanto tempo sinais vitais, porque eu sei que os sinais vitais vão diminuir, né? Não precisa mais a sonda, porque ela não precisa mais comer, ela não quer mais comer, porque tudo que entrava saía na fralda, né? Então, o que eu pedia? Conforto, pouquíssima assim, sempre o elemento fogo, eu lembro, né? A febre lá em cima, assim, minha mãe um vigor muito grande, né? Uma vida ali ainda. E ali foi eu orquestrando aquilo ali, sabendo do meu lugar dentro daquele sistema, com os meus irmãos, eu sou caçula de 7. Então, assim, ela veio a óbito na terça-feira de carnaval, né? Com 2 irmãs e com a música que ela queria. E eu olhando para ela, nós olhando, né? Nós duas estávamos lá, a gente se revezava, as pessoas revezavam, eu não quis ficar. E foi incrível. E aí, aquele ambiente contaminou o hospital, contaminou a enfermagem. A enfermagem veio, me abraçou, abraçou minhas irmãs, abraçou todo mundo, dizendo assim, eu nunca vi um óbito desse jeito, eles falaram. E deixaram eu ficar ali, a gente fez, porque cada irmão, né, eu não tenho religião nenhuma, a minha religião é a natureza, uma irmã minha, né, e aí, então, o que aconteceu? Ali foi o que aconteceu, nós pudemos fazer as nossas orações, e eu fui para o morgue, não sei se você sabe o que é o morgue é o lugar onde põe as pessoas que falecem dentro do hospital, né, que vem a óbito. E aí, eu pude entrar no morgue. Porque eu queria o quê? Cuidar do corpo da minha mãe. Eu mesma, eu queria banhar ele, eu queria botar um sais, enfim, tinha uma despedida ali. Eu tinha um quartzo rosa que eu pus no coração, simbolizando, né, aquele calor. Porque nós precisamos dessas despedidas, nós precisamos desses rituais. Vocês imaginam o que é agora com o Covid?
onde o nosso, né, vai para o hospital e você não tem mais acesso, muito, assim, nem informação. Então, vocês já imaginaram que isso vai acontecer daqui para frente? Para nós, como seres humanos, como mamíferos que somos, vivemos, é intrínseco que somos e que temos que viver em sociedade, né? Então, enfim, dali fui para o morgue, dali fomos, né, à funerária, todos sabendo o que a gente queria, minha filha, minha sobrinha, eu, minha irmã, é que cuidamos do corpo, colocamos dentro da urna, que é o caixão, colocamos as flores, e assim foi. Então, todo mundo estava triste, claro, porque aquela pessoa significa muito nas nossas vidas. Mas ela tinha todo o direito já de descansar, e com a dignidade que ela viveu, ela tinha o direito da dignidade de partir. E foi isso que aconteceu. Eu não ouvi a pergunta. Então, só para compartilhar o que a Ana fala, que a gente criou um método, né, que foi criado aí um curso para a gente tentar abordar todos esses aspectos. Na prática, foi uma das coisas que aconteceu. Eu gosto de trazer o exemplo, porque daí fica muito claro. Aceitar esse processo de final de vida, né? E é muito difícil para quem está olhando, por exemplo, depois a gente vai para as perguntas, mas trazendo o elemento ar, né? A gente recebe um sopro divino e a última expiração é difícil para quem está olhando, porque a gente remete à própria morte. Então, alguém trouxe aqui, eu tenho medo da morte. Bom, vamos falar sobre isso. Tu tem medo do quê, afinal? É do desconhecido, né? A gente brinca aqui no curso, a gente tem que dar esse salto para o desconhecido, para o louco. A gente traz a carta do tarô, que simboliza o palhaço, porque as doulas da morte são loucas. Nós já somos, quem enxerga a morte dessa maneira são loucos. Bom, somos, né? Então, assim, ok, tá tudo certo, faz parte esse pulo pro desconhecido aí. Mas é difícil, porque parece que a pessoa tá sofrendo, mas se a gente encara e entende que não, que isso faz parte, ela não tá em sofrimento, aquilo faz parte. A gente tem hoje um mecanismo tecnológico para diminuir o sofrimento, e ok, vamos usá-los, né? Mas e aí, como é que fica? Então, assim, hoje isso está acontecendo muito devagar, né? A gente está, porque é através do exemplo, então, com o exemplo que a Rosa trouxe, tipo assim, de impactar a equipe, nossa, pode sim existir uma morte com leveza, onde não, inclusive a gente trouxe leveza para a equipe, que tipo assim, não existe aquela capa de super-herói que eu tenho que salvar a qualquer preço, né? Levando para um processo de distanásia, por exemplo, que é o que acontece hoje. A quem está a serviço manter a vida, o prolongamento da vida? Quem ganha com isso? Prolongar a vida. Para quê e por quê? Né? Então, são questionamentos assim que a gente... E aí, voltando, se existe prolongamento de vida, existe inclusive a mistanásia, né? Que é um termo que é mais violento e mais cruel ainda por um distanciamento da morte, vai além, por incompetência, né? A quem isso está a serviço? A gente está alimentando esse sistema que está fazendo o quê com a nossa humanidade? Cadê a bioética? Tem um longo caminho pela frente. Bola para ti, Viviane. Posso continuar? Sim? Bom, parabéns, viu? Olha, fantástico o trabalho de vocês. Tá aí uma nova perspectiva, né? E talvez até um campo de trabalho, né? Futuramente para o psicólogo também ser inserido. Sim. E eu achei assim um trabalho de vocês com muita empatia, muita sensibilidade. E eu acho que acima de tudo muita disponibilidade, né? Assim, disponibilidade de ser humano mesmo, acompanhar esse momento que também faz parte da vida, que é a finitude, né? Que também faz parte de toda a vida, a sua finitude. Então, parabéns, meninas, eu fiquei realmente encantada com o trabalho de vocês. E eu já tomando aqui um pouco o meu espaço, que difere um pouco da proposta de vocês, eu gostaria de falar, já que principalmente nós estamos no Setembro Amarelo, eu gostaria de falar qual o nosso papel, principalmente do psicólogo, frente à questão de risco de suicídio.
que também é uma outra forma, né, de acabar com a vida, da finitude, mas de uma outra forma, e qual que é o nosso espaço ético e a nossa relação com a questão dos pacientes com risco de suicídio, né, que também, de alguma forma, é uma continuidade ou não, né, do que a gente já vem discutindo. Então, já queria agradecer, né, esse espaço, e vamos trazer, principalmente nesse mês, que já iniciou em setembro, falar sobre isso. Por quê? Porque eu sempre falo assim, né, se eu perguntar para vocês, estudantes de psicologia, qual a cena temida do psicólogo, se não é atender, que a gente fala o RS, ou seja, um risco de suicídio. E mais cena temida ainda é perder esse paciente, né, por essa morte provocada por ele mesmo. Então, isso realmente é uma das cenas temidas por nós psicólogos. Concordam comigo? Pode colocar aqui no chat. Vocês pensam sobre isso? Principalmente quando a gente vai para o estágio, né? O medo, o receio da gente encontrar alguém que chega para a gente e diz, olha, eu não estou muito bem, pensei em desistir da vida, e a gente já dispara o alarme, né? É muito difícil para a gente emocionalmente, a gente precisa ter muito método e assim, muito saber o que fazer neste momento. Ó, essa cena está sempre presente, a Maria Antônia está dizendo, né? Sim. Por isso que eu gostaria de trazer para vocês alguma coisa no sentido de que, assim, esse tema, eu acho que são muitas variáveis, muitas coisas para a gente falar, mas eu gostaria de começar falando sobre, pelo menos quando eu estava na graduação, alguns anos atrás, né, já quase 30 anos atrás, mas me falavam a seguinte frase, que de vez em quando ainda eu escuto: a psicologia é neutra. Não, gente, a psicologia ela não é neutra. A psicologia está a favor da vida, acima de qualquer coisa. Nós temos como princípio ético, moral, de preservar a vida acima de qualquer coisa. Então, eu trouxe aqui para vocês, mas, bom, eu ia compartilhar aqui o Código de Ética Profissional, eu não sei se dá, mas eu vou falar um princípio que está lá no nosso Código de Ética Profissional, que fala o seguinte: o psicólogo trabalhará visando promover a saúde e a qualidade de vida das pessoas e da coletividade e contribuirá para a eliminação de qualquer formas de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Sim, isso está lá nos princípios do nosso Código de Ética. Sim, nós somos a favor da vida e nós temos como papel fundamental no risco de morte por suicídio de estancar essa crise. Faz parte do nosso papel, né? Dentro dessa crise. Lidar com os pensamentos obsessivos, saber o que fazer com as vozes, né, do paciente, que o paciente vai relatando para a gente, ou o pensamento que não sai da cabeça, ou as vozes, e principalmente, gente, trabalhar com o sentimento de vazio e a sensação de não ter mais sentido viver os papéis que ele carrega. No momento que a gente está diante desse paciente ou diante desse cliente, né, algumas abordagens falam paciente ou cliente, enfim, diante desse ser humano que diz claramente que já planejou e tem meios de concretizar a sua morte, nós como psicólogos nós precisamos ter dois olhares bem claros. Um olhar é um olhar clínico, que independente da abordagem, você precisa tomar algumas atitudes, alguns encaminhamentos. E um segundo momento, né, nessa crise, é a gente trabalhar psicoterapeuticamente, o que faz com que a pessoa, naquele momento, esteja propenso à morte. Né? Então, acho que a gente tem que ter claramente essas duas questões, um aspecto clínico e o aspecto psicoterápico. Bom, e aí
nas questões clínicas, o que a gente faz com esse paciente, né, que diz para a gente claramente, olha, não quero mais viver, não tem mais sentido, nada mais me faz eu querer estar aqui nessa vida. Então, primeiro, como uma questão clínica, a gente não tem como a gente não avaliar o nível de urgência da situação. Então, eu não quero me estender muito nessas questões, porque provavelmente vocês, dentro da graduação, vão ter aulas, enfim, né, de como fazer essa avaliação do nível de urgência. A gente sabe que tem a baixa, a média e alta, né? Então, essas situações todas eu não gostaria de me prolongar muito, detalhar muito, porque eu tenho certeza que ao longo da graduação vocês vão ter bastante isso com os professores. Mas só resgatando, que eu acho que, assim, o nosso papel nesse momento é, sim, avaliar, então, o nível de... O que seria avaliar esse nível de urgência da situação? Avaliar, considerando se tem presença de plano, né? Se tem um planejamento. Às vezes tem pessoas que escrevem até cartas, né? Já está tudo certo. Tem pessoas que dizem, eu já sei a data e o horário que eu vou cometer, e o tipo de plano, ou seja, é muito importante a gente também averiguar se já teve tentativas prévias. A gente sabe que pacientes que já tiveram tentativas prévias têm um alto índice, né, o risco de cometer realmente o suicídio. Tem tentativas atuais, né? Existe alguma presença, a gente sabe que muito das tentativas de suicídio são causadas por alguma comorbidade, né, algum transtorno. Então, a gente tem o transtorno da depressão, o borderline, a esquizofrenia, enfim, algumas psicopatologias muito associadas à questão do risco de suicídio. Se eu não me engano, eu não peguei aqui, mas eu estou me lembrando de algumas aulas que eu dei, em torno de 80%, 86% os pacientes têm alguma patologia nesse sentido. Então, a gente precisa tratar isso, né? A gente precisa olhar né, o nível da doença mental do paciente naquele momento. E, principalmente, gente, avaliar se o paciente ele possui, né, a continência, e a gente prestar orientações, tanto para o paciente quanto para essa continência. Eu estou falando da continência dentro de uma estrutura familiar ou dos seus vínculos próximos, dentro de uma estrutura social, né, e o suporte multiprofissional. E nessa questão clínica é fundamental também, que aí envolve a nossa relação direta, franca com o paciente, é fazer um contrato com o paciente, né? O contrato que, se ele estiver pensando em fazer alguma coisa contra si, que ele nos avise. E aí a gente precisa ter essa disponibilidade, né? Que ele nos avise, que ele nos mande mensagem, que ele nos ligue, seja a hora que for, porque a gente tem que estar disponível para poder entender que esse paciente está numa crise e que a gente pode, sim, fazer alguma coisa por ele antes de que ele cometa alguma coisa contra si. E, é claro, numa questão clínica, dar os devidos encaminhamentos, né? Talvez a gente precise entrar em contato com o psiquiatra ou encaminhar para a rede, encaminhar para o CAPES, né, envolver, a gente precisa chamar a família, a gente precisa envolver os vínculos próximos, né, orientar muito, né, a família e todos juntos, porque a gente tem que realmente formar uma rede de apoio, uma rede de continência, né, de contenção e continência, até estancar a crise, até fazer com que a psicoterapia, né, a terapia ou outros processos terapêuticos ajudem ele a fazer essa modificação de pensamento, de sentimento, enfim. E aí eu trago outros 2 artigos do Código de Ética Profissional, que o artigo 9 diz o seguinte: é dever do psicólogo respeitar o sigilo profissional a fim de proteger, por meio da confidencialidade, a intimidade das pessoas, grupos, organizações a que têm acesso ao exercício profissional. Então, a gente precisa respeitar o sigilo. Mas no artigo 10 diz o seguinte: nas situações em que se configure conflito entre exigências decorrentes do disposto, né, artigo 9, e as afirmações dos princípios fundamentais desse código, executando-se casos previstos em lei, o psicólogo poderá decidir pela quebra de sigilo
baseando sua declaração na busca de menor prejuízo. Então, sim, nestes casos específicos, especiais, nós podemos, sim, fazer essa quebra de sigilo, né? E trazer aí, eu sempre digo, né, para os pacientes, eu preciso te ajudar, né? Já que neste momento você já não está conseguindo mais. Então, deixa eu tomar conta de você, fazendo essa rede, chamando os seus familiares e encaminhando, né, para o CAPS ou ligando para o seu psiquiatra, fazendo essa rede, porque aí sim, neste momento, nós estamos protegidos por lei, pelo Código de Ética, que quando envolve prejuízos contra si ou contra outros, a gente pode fazer essa quebra de sigilo. Por quê? Porque nós somos corresponsáveis por aquele ser que nos diz de muitas formas que quer interromper a vida, ou seja, nós não podemos nos colocar também como únicos responsáveis. O trabalho multiprofissional em rede, principalmente com a família e com os vínculos próximos, eles são fundamentais. Nós não podemos nos colocar solitários e únicos. Nesse momento, a gente não pode pensar que só a psicoterapia ou só a psicologia, às vezes, resolve neste caso. Não é bom arriscar, não. Pode até, às vezes, tem alguns casos que até a gente faz milagres com a psicologia, mas envolve, às vezes precisa de uma medicação, envolve uma internação, envolve uma questão de outros profissionais, né? E qual o nosso papel nisso? O nosso papel é integrá-los junto ao processo do paciente, né? É fazer isso, chamar a família, orientar, fazer essa integração e também integrá-lo com outros profissionais que precisam ou alguma instituição que acolha, né, esse paciente nesse momento. Essa é uma questão clínica que envolve qualquer abordagem, qualquer situação. Nas questões psicoterápicas, né, e aí cada abordagem vai ter uma forma, vai ter algumas técnicas, algumas situações, eu gostaria de trazer um pouco da forma que eu trabalho ou da forma que eu venho do meu referencial teórico prático, que é o psicodrama, de que forma a gente acaba trabalhando com esse paciente que diz que quer acabar com a sua vida. Então, eu queria colocar para vocês, assim, que a gente vai trabalhar com um paciente que está com um conflito intrapsíquico muito intenso, ou seja, uma briga dele com ele mesmo. De um lado, nós temos o paciente, né, nós temos o eu, que não quer mais viver, e de alguma forma, de algum jeito, tem um outro eu que está na sua frente pedindo ajuda. Ele talvez não fale claramente, né? Talvez ele queira te convencer, o lado eu que quer morrer, ele queira te convencer que realmente não vale mais a pena. Mas tem um eu aqui, que por mais fragilizado que esteja, que ainda quer continuar, ele está na sua frente de alguma forma te dando a chance de fazer alguma coisa por ele. Quem sabe tirar ele desses pensamentos. Então nós estamos diante, tem um autor no psicodrama que se chama Vitor Dias, e ele traz claramente que nós estamos diante do eu, o eu assassino e o eu vítima, né? E que a gente precisa muito identificar esse eu interno assassino. Né? Ele está querendo assassinar o quê? Qual é a parte que ele está querendo acabar? Porque vocês sabem, né, que a gente já vem discutindo, né, dentro da graduação, que a pessoa que quer, né, que quer provocar a sua morte, na verdade, ela está querendo acabar com o sofrimento e tudo mais. Então, esse eu assassino está querendo acabar com o quê? Né? Porque acaba querendo acabar com esse sofrimento, mas também acaba com o lado bom, né? Acaba com o eu vítima. Então, qual o nosso trabalho enquanto terapeuta? É desmontar essa dinâmica do eu assassino. Então, como que a gente pode estar fazendo, né? Trazer esse conflito para o palco, ou seja, para o setting terapêutico, né? A gente precisa entender e conversar muito, né, com o lado que não quer mais viver e tentar entender em que momento ele foi sendo construído, porque uma pessoa
não chega assim da noite para o dia, hoje eu quero morrer. Ela vem sendo construído, né? Esse eu assassino, eu que quer acabar com a história, ele vem sendo construído, às vezes, por uma vida inteira, né? Então, assim, o que foi... quais são as cenas desse eu assassino que ele quer acabar? Quais são as cenas que estão na memória, nos sentimentos dele, que ele não aguenta e que ele precisa acabar, né? E quais os vínculos com os prejuízos que ele não tem mais, né? São vínculos... porque quando a pessoa pensa em suicídio, é quando ela olha para a vida dela e diz, isso não vale mais a pena, ou seja, eu não tenho vínculos tão fortes assim, ou eu acho que se eu acabar com a minha vida, eu vou fazer um bem para os meus vínculos, né? Às vezes, assim, eu acho que eu só estou atrapalhando a vida das pessoas, então eu prefiro morrer, ou seja, eu vou fazer um favor para esses meus vínculos, né? Então, o olhar do psicodrama é sempre no sentido da relação, porque nós entendemos que esse ser humano, ele vai se tornando saudável ou doente a partir das suas relações que ele vai construindo. Então, esse olhar para os relacionamentos é fundamental. Tanto é que já existem muitas pesquisas, né, da questão do suicídio, que o que contém muito as pessoas, às vezes, é o fato de você ser mãe, você pensa no seu filho, né? Então, às vezes é um vínculo que você tem que segura você nessa vida. Então, é um vínculo saudável. Então, por um lado, nós temos a terapia que vai estar trabalhando, né, com a questão desse eu assassino, e tentar entender e trazer as cenas desse eu assassino. Por um outro lado, nós precisamos fazer um trabalho e nos vincular com o eu que ainda está ali pedindo ajuda, né? Que evidenciar o vínculo que ainda mantém ele vivo. Às vezes o vínculo pode ser até uma esperança, pode ser que, né? Então, assim, você precisa se vincular com o lado saudável do paciente, o que aquilo que mantém, que dá ainda sentido à vida dele, por menor que seja. Moreno, que é o fundador do psicodrama, ele traz uma pista, né, para a gente. Ele diz que nós precisamos fortalecer os vínculos saudáveis como uma estratégia de cura, né? E que podemos tratar pela saúde, não apenas pela doença, evidenciar o que ainda vale a pena. Talvez essa aliança que a gente tenha que fazer nesse primeiro momento não é com o assassino, e sim com a vítima, que ainda vale a pena. Então, o que o psicodrama faz, né? Ele faz trazer o mundo interno do paciente para o palco. A gente chama o palco que é o setting terapêutico, né? Então, ele pega tudo que está confuso na mente do paciente, nos sentimentos, enfim, tudo que está confuso, coloca no palco, traz as suas cenas que faz sofrimento, às vezes cenas do passado, mas que a gente fala que está contido no presente, que a gente ainda carrega, está muito presente, né? E a gente reorganiza, a gente dá um novo olhar, a gente dá um novo sentido para essas cenas do paciente, e aí não só fazer a catarse, como a gente fala, né? Mas Moreno trouxe a ideia da catarse de integração, ou seja, depois que você vai, fala, chora, refaz as suas cenas, revive as cenas, dá um novo significado, o que eu quero dizer? Chorar aquele choro que você não chorou, falar aquilo que você não conseguiu naquele momento, acolher a sua criança interna que ficou lá, que foi abusada, sofreu violência, foi negligenciada, acolhe a sua criança interna, traz ela para você hoje, né? Dá um novo sentido, um significado na sua vida e faz se acomodar, ou seja, integrar novamente dentro da psique, faz integrar de uma outra forma, com outro significado. Então, nós temos muitas formas de trabalhar. Psicodrama, talvez, junto com a TCC, né, são abordagens que têm muitas técnicas, né, de trabalho, de psicoterapia. Eu destaco uma outra técnica muito simples, mas que Ela travou para vocês também? Sim.
Problemas técnicos. Vamos esperar ver se ela consegue retomar a conexão. Eu já estou falando com ela, tá? Eu acho que a internet dela caiu mesmo, porque nem no WhatsApp ela tá recebendo, não tá tendo conexão. Eu vou ligar para ela, tá? Gente, mas até aqui a gente já pôde ver nessa conversa, tudo muito impactante, né? Que nos faz pensar sobre a vida e sobre a morte de uma maneira que muitas vezes a gente não tinha pensado ainda, porque é algo que a gente não quer pensar na realidade, né? A gente vai adiando, a gente vai deixando para depois, e é muito importante a gente começar a refletir sobre isso e, e começar a trazer esses pensamentos e refletir sobre a morte, assim como a gente pensa sobre a vida. O que eu quero para minha vida e fazer planos, mas o que eu quero para o meu momento de morte, para esse momento de passagem, né? Nos trouxe essa reflexão muito intensa. Eu acho que ali no chat o pessoal está querendo conversar com as doulas. O professor Batanoli. Estamos aqui. Podemos já para as perguntas, enfim. Isso, podem ficar. Eu acho que um ponto que a gente toca, né, com a fala da professora Viviane, é assim, a gente costuma dizer, qual o motivo pelo qual me faz viver, qual o meu sentido de vida, né? E a gente, enquanto doula da morte, a gente faz a pergunta, pelo qual motivo tu morreria? Né? Qual é a tua voz? Qual é o teu nome interno? Ela tá aí. Então, assim, eu acho que nesse ponto, assim, tipo, existe e dentro desse núcleo saudável que a professora Viviane estava trazendo, é nisso que a gente lá no final também trabalha. Esse acho que é o nosso ponto, né? É resgatar, tipo assim, ainda há o que fazer. E segundo o relato da Rosa, existe uma atemporalidade naquele final de vida, que a coisa faz assim, ó. E a coisa parece que não ia se resolver, já tô morrendo mesmo, e a gente tem essa coisa de, né? Então, acho que é legal a gente poder refletir sobre isso. Bom, acho que a Vivi voltou aí, né? Então, tá sem áudio. Tá sem áudio, tá fechado. Travou de novo, né? Travou. Deve ser problema com a internet lá, né? Bom. Bom dia para todo mundo.
Acho que enquanto a gente aguarda ali, primeiro eu quero agradecer a Rosa, a Ana e a Vivi também, que agora não está aqui, mas por terem aceitado o convite da jornada de estar aqui conosco hoje nessa manhã. Estou vendo o professor João Batanori ali também, um prazer ter o senhor aqui conosco. E acho que agora seria um momento legal de vocês trazerem um pouquinho da questão ali dos elementos que foi perguntado no chat, né? Vocês explicar um pouquinho essas etapas ali. Oi, gente. Ah, voltou, conseguiu. Oba! Quero voltar para ficar, meu Deus do céu, essa internet, não sei o que está acontecendo, peço desculpas. Agora, eu não sei se a gente entra para o debate já ou eu finalizo a minha fala rapidão para a gente poder entrar para o debate. Deixa eu ver se eu ia falar uma coisa, a pessoa estava interessada, tu ia falar de uma técnica, daí na hora de... Tem uma técnica, parou. É bom, assim criou curiosidade, né? Deixou um suspense. Deixou um suspense. Entendi. Vocês acompanharam, né? Todo mundo acompanhou do eu assassino, eu vítima, né? Como que a gente faz. A outra técnica que a gente trabalha muito é uma técnica simples até, a gente chama no psicodrama a técnica do duplo, que as meninas ali, as doulas fazem, eu acho que o tempo todo, que é você entender a necessidade do paciente, trazer isso à tona, né? Eu achei lindo quando ela relatou que a pessoa falava para o clown, né? E quanto precisava do clown. Então, é uma sensibilidade de você entender o que o paciente precisa naquele momento. Então, o duplo, ele traz à tona aquilo que o paciente quer. Só que no psicodrama, é o terapeuta que assume o papel do paciente. Então, o terapeuta vai dizer, eu preciso ser acolhido. Eu estou com muita raiva dessa vida que me abandonou. Então, o terapeuta fala pelo paciente aquilo que o paciente já falou de alguma forma no discurso, mas precisa ser evidenciado, ou seja, qual é a necessidade real naquele momento do paciente. Então, a técnica do duplo é uma técnica muito compreensiva, muito se colocar no lugar do paciente, né? Que é o que as meninas, o trabalho delas, elas fazem maravilhosamente bem, né? Elas fazem o tempo todo esse duplo, né? Que é se colocar no lugar do paciente, é tentar entender o que ele precisa e trazer à tona aquilo que ele precisa. Bom, então não quero me alongar muito, até já estou no final aqui, eu preparei até um texto para a gente poder falar, mas eu acho que o principal mesmo outra coisa, talvez, que eu gostaria de fortalecer é assim, e como que ficamos nós, psicólogos, né? Nós temos qual que seria a nossa postura diante disso, né? E eu vou trazer, assim, a minha visão, a visão que eu acredito dentro do psicodrama, que é assim, não temos outra alternativa, temos que entrar junto na batalha com o paciente, não contra ele, mas contra o que faz gerar tanto sofrimento, né? A ponto de ele pensar que a vida não vale a pena. Nós temos que estar junto, não é junto e misturado, junto, dentro do papel do psicólogo, mas nós temos que estar comprometidos com ele, com esse ser humano. Nós temos que fazer de tudo para que essa crise diminua, que a medicação faça efeito, que a família não ache que é uma besteira, que a família cuide dele. A gente precisa estar junto com tudo. Então, impossível a gente fazer um bom trabalho se a gente não estiver disponível e comprometido. Mas, para isso, eu chamo a atenção de algumas questões, por exemplo, como é que está a nossa relação com a morte, né? As meninas também ali do projeto falaram de situações pessoais, né? Ela acompanhou a morte da mãe. Então, com certeza, ela vai trazer para o trabalho dela, né? De uma forma muito mais sensível, porque entende. Então, o que eu quero dizer é, não só essa questão técnica, mas eu acho que quando a gente está diante desse paciente, nós precisamos revisar as nossas contrariedades da vida, para que o eu assassino do paciente não nos convença que realmente não vale a pena, e que a gente faça uma aliança
com o lado saudável do paciente, por menor que seja, e por mais que o lado assassino tenha muitas justificativas e que quase nos convença que não, realmente está ralado na vida, é muito sofrimento, não tem perspectiva, né? Por mais que ele quase nos convença, pedir para ele um tempo para que a gente possa trabalhar por ele, nós, a família e tudo mais, né? Então, para finalizar a minha fala aqui, às vezes a gente sai exausto emocionalmente, né? Porque é uma das cenas temidas nossa, como eu falei lá no início. A gente sai exausto emocionalmente. Esses são momentos de tensão. Você atender um telefone de madrugada e a pessoa falar, olha, estou aqui, vou cometer suicídio, mas eu combinei com você de te avisar e você, meu Deus, né? Assim, não tem como a gente ser só técnico neste momento, a gente é um ser humano e a gente precisa fazer de tudo, e é claro que a gente usa todo o nosso conhecimento a nosso favor, mas às vezes a gente sai exausto emocionalmente devido a essa tensão, mas com uma grande realização e com uma consciência de que a gente pode sim salvar vidas, né? Não sozinho como super-herói, né? Com rede, mas que a gente pode sim acionar todo mundo junto com a gente pode e deve salvar vidas. Então, quero agradecer encerro a minha fala e me coloco à disposição para esse bate-papo legal, gostoso aqui com as meninas e com vocês. Que bom, Vivi, enquanto você estava sem a conexão, a gente estava comentando o quão importante é olhar para a morte, né? Ter essa consciência de estar olhando para a morte, não só para a vida, porque a gente faz vários planos para a vida e acabamos deixando de lado por medo e insegurança de olhar para a morte, de olhar com uma visão não de medo ou de fuga, mas olhar para a morte de uma forma que a gente possa pensar com respeito e pensar assim, o que eu quero para mim nesse momento, o que eu quero para o outro. E a gente estava comentando sobre isso com as meninas antes, porque o que vocês trouxeram nos faz refletir muito sobre isso, tanto a morte do outro quanto a minha própria morte, sabe? O do eu. É algo muito interessante. Agora também a gente abre as perguntas, né? Acho que as meninas do Amo de Ser podem começar ali pela pergunta que havia sido feita antes sobre os elementos, e daí a gente vai dando sequência. Só para não perder o gancho, acho que vai ficar pertinente estar falando sobre isso. A formação, a gente convida as pessoas para morrerem, ou seja, lidarem com a própria morte primeiro. Então, o curso tem essa proposta de autoconhecimento, sim, né? Como é que eu estou em relação a isso? Como é que eu vou dolar o outro? Como é que eu vou estar acompanhando o outro em processo final de vida se eu não olhar para mim? Né? Então, deixar morrer aquele aspecto de mim que me causa sofrimento, né? Poder dar esse salto a isso. Bom, então jamais alguém vai poder doular, olhar para a morte de alguém que se não trabalhou as suas próprias mortes, as suas próprias violências e sofrimentos. Então, dentro do curso a gente faz esse convite, né? Para, bom, tem alguma coisa desconfortável hoje na minha vida, porque eu tenho que ser extremamente confortável, lançando mão de autocuidado, tem que ser uma coisa que flua, né? A gente tem muito cuidado com essa questão da fadiga da empatia, né? De estar acompanhando todo mundo em processo. Mas é uma pergunta comum pra gente. Mas como é que vocês ficam depois? A gente fica ótima, porque a gente tem certeza que a gente honrou aquela jornada, que a gente fez de tudo para que aquela, né, vida ali nos momentos finais pulsasse de acordo com o que realmente a pessoa gostaria. Então, a gente dá o microfone, a gente é a voz, exatamente como a Viviane trouxe, a questão do duplo, né? É olhar para o núcleo saudável o tempo inteiro, né? Mas o que a gente vê também por aí é que, às vezes, por exemplo, quando o paciente tem uma doença e tá acometido de uma situação grave, e para ele já fez sentido viver, já tá tudo ok, às vezes a gente encontra essa contra-transferência do próprio profissional que daí não olha para sua morte, bom, vou fazer viver a qualquer custo, né? E aí entra a questão lá do prolongamento de vida, que é outro, mas daí é outro capítulo aí, né? Enfim. Em relação aos elementos, né? Alguém perguntou, né?
a gente mescla, né, esses conhecimentos, e para a gente faz muito sentido. E ao conversar com alguns médicos que também, olhando para os processos finais de vida, não entendem o porquê que acontece isso, né, que às vezes tem que realmente levar o paciente para uma UTI, privar de visita, e é extremamente mecânico o que acontece lá, para quê? Já existem estudos que dizem assim, por que prolongar, né, a vida se não vai existir interação? Como é que está a consciência desse processo? Às vezes é necessário para que exista um processo de luto da família. Então, isso às vezes se faz, por exemplo, para que a família elabore o luto. Então, existe a questão da intubação paliativa para que o paciente fique mais tempo. Também é outra, né, outra conversa. Mas, assim, dos profissionais da área da saúde que já têm esse entendimento, enxergam como a gente, tipo assim, não, é o melhor a ser feito. Só que não se fala sobre isso, é como os cuidados paliativos. A gente não pode vender alguma coisa que a pessoa sequer tem conhecimento. Então, vamos falar sobre isso, né? Como que acontece, o que acontece biologicamente com o morrer? E aí entra essa questão da cultura oriental dos elementos, da dissolução dos elementos. Então, a gente chama de nhoque, né? Nitrogênio, hidrogênio, oxigênio e carbono, que é o que nos forma, que são os 5 elementos: terra, fogo, água e ar. Né? Lá no curso a gente traz ainda o elemento éter, mas enfim, como que isso se dilui? E aí a gente combina com características que estão acontecendo no corpo da pessoa em cada momento. Isso não é uma coisa linear, acontece, né? Vai e vem, é uma coisa que sim, também pode estar acontecendo a dissolução de todos os elementos ao mesmo tempo. Isso faz parte da subjetividade de cada pessoa, como faz parte, né? Outras coisas, enfim. Então, assim, no elemento terra, que é o carbono, realmente a pessoa fica mais parada, as articulações se movimentam menos, a gente, né, tem diminuição de força muscular para fazer as atividades de vida diária, né, fica mais quieto. Então, assim, existe um cuidado de, nesse momento, levar qualidade de vida e não voltar a ter aquela qualidade de vida que se tinha anteriormente, porque o processo realmente ele está indo, né, está diminuindo. Como que eu estou olhando para essa morte iminente que está acontecendo ali, né? Aí, o elemento água, que a gente precisa eliminar, né? A água, os líquidos corporais, enfim, então o paciente chora, fica mais introspectivo, não quer conversar, e aí a equipe vai lá e tipo assim, vamos dar um antidepressivo, o paciente está quieto, não quer conversar com ninguém, não quer receber visita. Tudo bem, se ele quer ficar nesse movimento, né, a gente precisa entender, né, vai dar tudo certo, a equipe não chora. O que a gente mais vê, por exemplo, é o paciente querer chorar e não poder chorar. O elemento água, uma das coisas que a gente propõe no curso, que é a linguagem não verbal, que é estar ao lado desta pessoa e estar ao lado desta pessoa, com ela. Não precisa se falar nada. Tem uma linguagem que não é verbal. E a gente tem muito essa questão da fala. E esse olhar, esse cuidado, esse estar com o outro, né? Então, isso no elemento água é fundamental. A linguagem não verbal. O tempo todo é bom, né? A linguagem não verbal, mas que é esse olhar que a gente propõe, né? É estar atento. No fogo, essa transformação, essa transmutação, né? Então, de se precisar que as células, e às vezes isso se faz valer através de uma febre. Então, daí a gente vai dar antibiótico, a gente vai, né? Uma série de... Será que aquela bactéria não é a que vai levar o paciente a óbito? E é necessária naquele momento? Então, existe todo um, né? E por último, o elemento ar, que, na verdade, para quem olha é o mais impactante, que é o último suspiro. Então, não é assim, estou, né? Existe toda uma irregularidade da respiração, enfim, como no nascimento, a gente não nasce e já sai, né? Existe uma adaptação. E da mesma forma, a gente enxerga o processo ativo de morrer, que a gente chama, né, quando esse processo se inicia, como um processo de parto no nascimento. Né? Não é vida e morte, sim processo de nascer e processo de morrer. E no nosso entendimento existe vida antes, durante e depois, porque no próprio processo... Eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês acabam envolvendo a família de alguma forma? Porque eu imagino, eu já trabalhei 12 anos no hospital, também trabalhei muito essa questão de, principalmente, a família, né? Abrir esse canal, porque a família geralmente não quer falar, né? Se eu falo, olha, né?
está numa situação complicada, e a família, não, nós vamos fazer de tudo, e nós vamos não sei o quê, e ela não quer escutar nem o pedido da pessoa que quer dizer, olha, deixa eu falar que se caso der tudo errado, eu preciso falar que, olha, cuida de fulano, cuida de ciclano, eu gostaria de ser assim ou não. E abrir esse canal de comunicação, né? Que a família, às vezes, não tem estrutura, enfim. Eu fiquei pensando se vocês fazem algum trabalho com a família também, né? Com certeza. Da mesma forma que existe o pacto do silêncio, de não dar o diagnóstico, a gente não pode violentar uma consciência que não está preparada para falar sobre o assunto. A gente tem esse... né? Vamos falar até que ponto, isso é bom para quem ouvir isso, porque existe uma consciência da hora da morte. Então, a gente quer acolher, ao mesmo tempo, o paciente, cliente, que quer falar sobre isso, e às vezes a família, existe o apego, Só que, assim, quando as famílias dão conta, quando a gente consegue trazer isso assim, bom, não morreu ainda, não vamos sofrer ainda, não existe, né? Por mais que existe um luto antecipatório, a pessoa está aqui, vamos aproveitar tudo que a gente puder desse período de vida com ela, né, para poder se despedir, para poder guardar ela de verdade dentro da gente, embora a gente não vai mais estar em contato com o aspecto físico, biológico, mas e aí? O que essa pessoa te impactou, né, em relação a te transformar? Então, esse tipo de conversa aí, trazendo a família para perto, à medida que a família consegue dar conta disso, o processo de luto né, trazer a pessoa para conseguir dar conta de assistir alguém em final de vida, cuidar do corpo, como foi o caso que a Rosa, né, a família da Rosa. Olha, isso é uma roda, né, uma avalanche positiva no sistema, né, nesse sistema que entende esse novo jeito de olhar para a morte, encarar a morte. Então, isso vai automaticamente, né, diminuindo lutos complicados. E esse olhar da doula, no sentido de a gente olha, sim, sempre, não só o paciente, o cliente, né, enfim, a gente olha ele como um todo, e esse todo é a família. E, às vezes, é tão importante a gente ter, não ser mais um na equipe que vai estar diante daquele caos, né, a equipe multidisciplinar. A doula é justamente a propósito, força de presença, olhar, porque ela vai nessa subjetividade das relações ali, talvez ela encontre um canal de quem é na família que estaria mais pronto para a gente poder ficar mais próximo. Aconteceu isso? Por isso que eu estou trazendo. É o que a gente faz também, né? Quando o paciente está em crise, querendo, né, no suicídio, a gente pergunta para ele, quem você gostaria que a gente te chamasse para ficar com você? Isso, né? Exatamente. Quem que você se sente à vontade para cuidar de você nesse momento? Porque a gente é limitado, né, o nosso trabalho como psicólogo nesse sentido. Sim. A gente precisa transformar a família como agentes terapêuticos, né? Isso. Eles que vão continuar com o paciente, é eles que vão ter que cuidar do paciente, desde tirar as coisas dentro de casa que podem colocá-lo em risco, até mesmo, né, acompanhar no psiquiatra, numa possível internação, alguma coisa assim, e ver com ele. E é muito importante, num segundo momento, depois de estancar essa crise, trazer a família também para o consultório, na psicoterapia, para refazer esses laços, né? Para refazer, porque ele vai precisar muito de vínculos fortes para que sustentem ele na vida, né? Sustentem ele aqui. Então, acho que você fazer esse vínculo, essa aliança com a família, eu acho que é fundamental para ajudar o paciente, é isso que eu queria colocar. Falando nisso, deixa eu fazer um convite para vocês. Eu trabalho aqui na Viver Mais Psicologia e a gente vai fazer, em parceria com a Rede de Proteção à Vida, o RPV, uma capacitação. Deixa eu pegar aqui certinho. Gente, vai ser uma semanada do dia 27 de setembro a 1º de outubro. Nós vamos fazer uma capacitação junto com a Rede de Proteção à Vida, online, no Zoom, bastante interessante. Eu vou deixar aqui no chat que vai ser, as inscrições serão feitas aqui no site da Viver, então eu vou colocar aqui. E quem tiver também, já deixa eu fazer um comercial agora também, tá?
quem tiver interesse em trabalhar mais essa questão, principalmente de depressão e risco de suicídio, nós temos aqui na Viver um curso de curta duração, são 5 módulos, que vai começar agora em outubro, que é falando, né, da questão da depressão, falando do manejo do risco de suicídio. Nós temos uma aula com a Tereza, que é psiquiatra, que vai falar sobre a questão da medicação, de encaminhamento, de rede, enfim. É um curso de 5 encontros, bem bacana, também fica aí quem tem interesse nesse assunto, tá? Eu vou deixar aqui, então, para vocês o site da Viver, porque lá vai ter mais informações sobre esse evento que a gente está fazendo junto com a Rede de Proteção à Vida. Gente, enquanto a Viviane coloca ali as informações no chat, eu vou abrir para as perguntas, porque já tem 2 mãozinhas levantadas. Aí o Arthur pode perguntar primeiro e depois o Guilherme, pode ser, enquanto vocês vão colocando as informações no chat. Isso. Oi, eu sou o Arthur, eu estou aqui como jornada de psicologia, faço parte da comissão, né, daí uso esse negócio. Então, eu anotei algumas coisas durante todas as falas, né, e as minhas perguntas, elas vêm como provocações, a gente está chegando no final, eu imagino que a gente não vai conseguir esgotar as questões, né, sempre vai vir questões, é um tema que ele continua, né, sempre vai continuar a nos ressoar, essa bioética da morte autoinduzida, né, e daí eu penso, tem um filósofo que eu gosto, que é o Slavoj Žižek, ele é esloveno, e ele faz um movimento de pensar a sociedade atual de uma forma diferente. Ele diz que a sociedade antiga, a gente tinha esse super-eu castrador, que ia dizer, você não pode, né? Atualmente, existe isso ainda, existe esse não pode, mas ele se perpetua de uma forma diferente, que você tem que aproveitar. Você tem que, ele fala gozar, né, dentro da linguagem da psicanálise, você tem que gozar, é o imperativo do gozo. Então a sociedade, ela nos obriga sempre a aproveitar. Daí eu comecei a pensar, então, também, tipo, essa questão da morte, que também ela tem que ser aproveitada, né? Uma morte que ela não pode ser doída. Uhum. A morte é doída? Uhum. Gente, a morte é doída. Ela é sofrida. Uhum. Ela é ruim, eu vou colocar esse ruim entre aspas, assim, né? É ruim, todos nós vamos morrer, né? Agora, eu começo a pensar também nessa questão do desejo suicida, né? Aliás, no TCC sobre suicídio, e o Freud, ele fala uma coisa muito interessante, que não existe um desejo suicida que não seja, na verdade, um desejo homicida anterior. Existe uma situação, existe um mundo, existe uma pessoa, existe uma posição fantasiosa, imaginativa, que diz, bem, eu quero matar esse outro, mas esse outro é mais forte que eu. Então, eu saio de cena. Então, eu vou, né? Não posso matar o outro, eu vou me matar. Né? Então, eu acho que essa situação é muito interessante porque ela pensa o singular, mas ela não individualiza. Né? Porque a gente não pode individualizar nunca um suicídio. Ele sempre é de responsabilidade coletiva. Né? Isso eu valorizo muito na fala da Vivi. E daí eu pensei, gente, de novo, né, de quem é a morte? E de quem é a vida? Quem é dono? A gente é dono da vida? A gente é dono da morte? Sabe? Essas questões. Daí eu também lembrei, outro dia a gente estava comentando em alguma outra mesa, eu não sei se foi no lançamento do livro da Janine, que ela está organizando, e trouxeram o suicídio do Flávio Miliaccio, o ator. E a carta de suicídio dele é muito interessante. Eu vou ler aqui para vocês. Ele tinha 85 anos. Me desculpem, mas não deu mais. A velhice neste país é o caos como tudo aqui. A humanidade não deu certo. Eu tive a impressão que foram 85 anos jogados fora num país como este. E com esse tipo de gente que acabei encontrando. Cuidem das crianças de hoje. Essa frase, esse bilhete, ele é muito dolorido. Ele é a desesperança em palavras. Em que momento que ele fez isso? Aí eu me questionei. Maio de 2020.
Que momento era esse que a gente estava vivendo? Que momento político era esse que a gente estava vivendo? O momento da gripezinha, em que a morte era banalizada. Sabe? Então, a morte era tão banalizada que ela foi legitimada no ato dele de dizer: a morte está sendo banalizada, a vida é banalizada também. Essa é a minha provocação, gente. E já finalizando um pouco, assim, também já fazendo o convite de que a Vivi vai estar hoje às 6 horas no lançamento do livro, da nossa jornada, e participem. É isso, gente. Estarei novamente hoje às 18 horas com a professora Amanda, né, que é da UDESC, e o pessoal que está lançando o livro. Linda a sua fala. É o Arthur? Ah, é Arthur, é contigo. Então, linda a sua fala, viu? É fantástico mesmo, né? Qual foi esse autor aí que escreveu? É ator, né? Ator. O ator que foi o Flávio Miliatium. Vou escrever aqui, ó. Ele se suicidou em maio de... Flávio Miliatium. E é interessante, a partir da sua fala, Arthur, o quanto... diante de um paciente, né? Eu não gosto de falar diante de um RS, né? Parece assim uma coisa, mas diante dessa pessoa que está convencido que quer morrer, é o quanto a gente precisa conversar com a vida, não é com a morte, porque com a morte ele já está abraçado com a morte, então ele já fez as pazes com a morte, tanto é que ele quer ela. O problema é a vida. Então, eu num setting terapêutico, no psicodrama, eu me coloco como a vida e digo assim, ok, vamos conversar com a vida, porque você não brigou com a morte. Com a morte, você está aí de braço dado com ela. Eu quero saber o que eu fiz enquanto vida para você brigar comigo. E aí eu me coloco no papel da vida e converso muito, né? Aí ele vai dizer, você não me deu chance, você me castigou, você me trouxe pessoas erradas, enfim, aí a pessoa começa a falar. Então, eu acho que é muito importante trazer esses eus e conversar, né? Parece uma coisa abstrata, mas não é. É a relação dele com a vida, a relação dele com a morte. Neste caso, o suicida, ele já se amigou com a morte. O problema é ele conviver com a vida, né? Então, é com a vida que a gente precisa conversar, não é com a morte, é com a vida. Para ele poder refazer as pazes de novo e ver o que é essa vida. E outra coisa também que eu sempre coloco no papel de vida é assim, eu não digo que o que ele está falando não é verdade, de forma alguma a gente desconfirma, né? Não, é verdade, eu te trouxe pais que não foram legais, te trouxe isso, te trouxe aquilo, mas te trouxe uma avó que te acolheu, eu te trouxe, né, um emprego que você abraçou, eu te trouxe outras oportunidades. Então, eu não só coloco as coisas... porque ele vai tentar me convencer que a vida, eu fui muito sacana com ele. Mas eu acho que ele precisa ver que eu também dei muitas coisas para ele, né? Não só sacaneei, mas também fiz muitas coisas bacanas. Enfim, o que eu quero dizer é que a gente tem que pegar todos esses papéis que nós todos carregamos, né? Nós carregamos vários eus, vários papéis, né? Que os eus, eles se expressam a partir dos papéis que a gente vai convivendo com as pessoas, das relações. Então, a gente pega os vários eus que estão aqui e a gente coloca no setting e vai conversar e vai tentar aí ver onde é que está o sofrimento e refazer essa relação com ele. Mais ou menos isso. E eu vou voltar a falar, gente, se vocês gostam desse tema, se inscrevam nessa jornada, vai ter esse webinar que vai ter da Rede de Proteção à Vida, bem bacana. Mais informações depois lá no site. E eu já tomei liberdade aqui, que eu já tinha pedido ontem, se eu poderia também estar divulgando uma outra coisa, os grupos de estudos, a gente tem aqui na Viver grupos de estudos gratuitos, de psicodrama, sistêmica, a psicologia analítica, né, que é junguiana, para quem gosta também aí da parte também um pouco da psicanálise, a psicologia positiva.
e também gratuitamente. Tá aqui o site, a gente tem um grupo no WhatsApp de novidade, de só divulgações. Quem quiser saber, entra no grupo também. Quero agradecer, então, a minha fala aqui, que a gente acho que precisa encerrar, né? Arthur, trazendo um pouquinho da nossa visão, né, da tua reflexão de que morte dói e é um sofrimento. Sim, é como o processo de nascimento, né? Que o nascer não é doloroso, tem um canal de parto aí pela frente, um desconhecido pela frente. Então, mas assim, muita coisa a gente pode quebrar, porque o mito da morte, né, sofrer, é ruim, mas não precisa ser tão ruim como está sendo hoje. Eu acho que é aí que, né, não precisa ser tão... A gente pode viver querer viver o nosso morrer e querer passar de forma consciente por essa experiência, né? Mas, assim, o fardo que traz a carta, né, a gente traz dentro do curso uma vivência, como a gente sai do pensamento racional e a gente traz o sentir muito forte, a gente convida as pessoas a ancorar e perceber algumas coisas. E um dos exercícios que a Rosa traz é vamos ancorar uma coisa aqui, as pessoas não sabem o que estão sentindo, o que vão ancorar, né? E é a vida e a morte. E normalmente as percepções sobre a vida, elas são mais pesadas, né? Depois do exercício a gente fala, isso que você ancorou, que você sentiu aqui, era como está a sua vida hoje. E tá um ambiente pesado, é óbvio, não tem como a gente, né? E aí quando a gente pensa na morte, o que vai acontecer? É um desconhecido. Então, a gente está sentindo no ambiente, né? Isso que tu trouxe, que tá por aí, que está permeando tudo isso. Eu acho que a grande prevenção do suicídio é realmente a gente mudar, né? A gente tá engajado aqui nesse processo de mudança, né? Para que fique bom para todo mundo, né? Para que não exista esse suicida aí interno, né? Tornar realmente as coisas melhores para todo mundo. Acho que cada um fazendo a sua parte dentro do micro, levando para o macro. Dentro do curso a gente traz essa abordagem também, o quanto eu posso no meu micro ir para o, né, para o outro através desse encontro e quanto isso vai transcender para o resto. Enfim. Arthur, eu sou do final da década, eu sou de 61, eu vivi a ditadura. Então, o meu coração esperançoso de uma jovem que fez muitos movimentos na década de 70 e 80, através da arte, enfim, eu não imaginava que a gente ia encontrar um mundo como ele está hoje, tá? Então, eu compartilho com você, eu fico imaginando os jovens, eu tenho uma filha de 20, vai fazer 21 anos, e eu tive que me reinventar para... É um assunto que a gente poderia se estender aqui, mas eu entendo e fico porque a perspectiva que eu tinha lá era uma. A que vocês têm, não tem. Eu sei do que você está falando. E, assim, onde a morte, só para dar uma questão que a gente pode abrir isso para muitas discussões, os cemitérios, do jeito que eles são feitos, dano ao lençol freático. A morte polui, entendeu? Só para a gente ter uma ideia, entende? Assim, do que a gente está fazendo com a vida que não é só minha, com a vida que está em torno, que é do nosso planeta. Eu entendo o que você fala. Só para me solidarizar com você e as tuas provocações, e tô junto. Posso dar uma palavrinha? Eu tenho que sair em 1 minuto. Eu queria fazer uma pergunta e não vai dar tempo, tá? Eu só quero agradecer, foi um momento espetacular com vocês, tá? Essa preparação para o momento da morte, como uma espécie de novo parto, a pessoa se expressar e botar para fora o que ela está sentindo, reatar com os familiares, isso tudo é uma coisa muito bonita. Eu agradeço muito ter participado dessa reunião. Parabéns para vocês, tá? Obrigada. Queria dar uma palavrinha. Posso dar uma palavrinha agora? Queria dar uma palavrinha só também sobre a provocação do Arthur, achei bem pertinente, né, a gente pensar sobre isso. E o que me veio, assim, durante essa reflexão, talvez a questão da gente compreender que não tem a ver com uma romantização da morte, né? Tem a ver aí com um processo de que talvez a morte não seja bela comparada à vida, né? Talvez se a gente jogar com essa questão das dicotomias, a gente não consiga achar a beleza ali em si.
né? Mas a morte em si pode ter a sua beleza ou não, né? E aí vai depender de cada processo, de cada vivência, de cada experiência. E o trabalho ali pelo que eu entendo assim desse trabalho que as meninas do Amor Terceiro elas realizam, é muito nesse sentido dessa beleza que humaniza, né? Dessa beleza que olha com atenção, que humaniza, que olha com presença para todo esse processo, para os seres humanos envolvidos e presentes ali também, né? E aí, mais uma coisinha que eu queria trazer é sobre as perguntas, ali, só para a gente não deixar passar, eu até botei de volta no chat ali, mas a primeira que eu trouxe, que eu queria saber sobre os próximos cursos completos do pessoal do Amortecer, sobre dolagem da morte, né, sobre doulas da morte, se seria presencial, se seria online, como é que está essa questão e as datas. E também tem uma pergunta ali do Jean Lúzio, que ele fez às 11h16, que é como é a abordagem de vocês de chegar ao paciente, quem as procura, família, instituição, paciente. Eu acho legal a gente falar, vocês trazerem um pouco sobre isso também, acho bem pertinente. Em relação à formação, a gente está finalizando uma turma online, acabou de iniciar uma outra online. Então, a previsão do curso de formação é só para o ano que vem, tanto online quanto a gente tem aí vem acenando com uma turma presencial também para o ano que vem, embora a gente não saiba, né? Mas a gente vai lançar agora em outubro um workshop introdutório, que é onde a gente pode ter uma visão, assim, a gente passeia, pega algumas dinâmicas do curso, né, e convida as pessoas para... Ele é muito do sentir, a gente realmente convida as pessoas para sentirem na pele o que a gente está falando, cada proposta, enfim. Então, ele vai ser no início de outubro. A gente divulga normalmente pelas redes sociais, então, Instagram, Facebook do Amortecer, né, o Instagram é @contatoamortecer, por ali a gente vai conversando e vai lançando todos as nossas propostas, enfim. A gente está para lançar também um curso de vida, morte e sustentabilidade, né, um caminho autorresponsável, né, então, assim, que também vai ser um chamado para quem quer viver, né, Rosa, é uma questão realmente, assim, quando a gente faz o convite dentro da proposta do curso do UNIT, né, que é o eu, o encontro e o planeta, como que eu aqui posso estar pensando no planeta com todas essas questões de vida e morte, né? Então, tá. E eu amaria fazer presencial, né? Porque eu acho que é muito mais potente, enfim, um ambiente mais, né? Então, quem tiver interesse pode nos seguir lá, que a gente vai tá divulgando por lá. Em relação a quem chega aos familiares, tem, né, de várias formas. A doula é uma construção, porque como é muito recente toda essa ideia aqui no Brasil, já tem profissionais que saíram do curso da formação do Amortecer, que já estão atuando como profissionais como doula. Doula da morte dentro de hospitais. Hospitais, já existe isso, por incrível que pareça. Em cuidados em casa, home care, já tem cemitério, que olha que interessante, que é o após, que é o que a Viviane, né? Viviane, a doula vai além, depois do óbito, além desta morte, a assistência ao familiar, tem este olhar, viu, este cuidado, tá? Pode se estender esse acompanhamento, tá? Então, assim, eu, no meu caso, sou muito procurada por familiares, em função dos lutos que tá por vir ou que já existiram, entendeu? Então, eu já também chego com essa abordagem tanto do pensamento sistêmico, né, do meu trabalho, da minha competência, e também como doula da morte. Então, tem vários aspectos aí, várias formas de chegarem até nós e várias formas da gente apresentar esse trabalho. Onde atuar, né, é muito extenso. A gente entende como um olhar, né? Então, assim, os profissionais da saúde poderiam estar fazendo curso para estar tendo esse olhar para a morte dentro das suas profissões. Somando essa competência, por exemplo, se é psicólogo da equipe multidisciplinar, você é também esse olhar o nutricionista, por exemplo, no nosso curso tem palestras, tem as aulas das nutricionistas, psicólogos, né, médicos, enfim, tem todas as áreas, com esse olhar. Em relação a uma pessoa nos chamar, ela tem que estar consciente do processo de morte dela, né? Então, assim, às vezes acontece do paciente, tipo assim, pô, eu só quero morrer em paz, eu já tô idoso, eu quero, né, eu não quero nada a mais, eu quero viver meu tempo, e sou privado disso, do meu tempo como eu quero, né? Porque a sociedade não entende, porque a família não entende, não é nos procurar para morrer,
tem que ficar bem claro, é nos procurar para ajudá-lo a viver do jeito que ele quer viver, né? Então, assim, sim, as pessoas procuram, né? Os familiares procuram. Então, a questão espiritual está muito ligada também. Então, a gente já tem procura de pessoas que já trabalham com capelania, por exemplo, ou cuidados espirituais, e a gente acha que é uma coisa óbvia, né? Quem trabalha com cuidado espiritual está podendo falar sobre esse assunto. Não, ainda é um tabu dentro dos líderes espirituais, desculpem, trazer as questões da morte. Então, é muito amplo, assim, o que a gente traz, né? Que respondemos. Acho que sim. É que a gente está com pressa, né? Porque parece que está terminando o tempo. A gente quer agradecer também pelo convite. Estou muito feliz pela oportunidade aí de estar falando desse novo jeito aí, nossa abordagem de olhar para a morte. A gente quer falar tudo no mesmo tempo, né? A gente quer mostrar muita coisa. São temas lindíssimos. Olha, parabéns, viu? Esse trabalho de vocês é fantástico, maravilhoso. Quero agradecer, já me despedindo, né? Quero agradecer a participação. Convido vocês para a Rede de Proteção à Vida, esse evento que a gente vai estar fazendo aqui em parceria com a Viver. E vocês da Unesco estão de parabéns pela essa Semana da Psicologia, essa jornada fantástica. Quero agradecer esse momento. Pode estar chamando eu a Viver, né? Tem muitos professores bacanas, inclusive a professora Amanda também trabalha aqui. É só chamar a gente que a gente vem com 1000 temas. Eu quero agradecer profundamente estar com vocês, porque ontem eu assisti à noite, embora a correria da gente, né, tá sempre aí, nessa chamada da vida, né, Arthur? E aí, eu fiquei muito feliz com o trabalho de vocês, assim, fiquei realmente muito agradecida, eu respirava a tudo aquilo que estava acontecendo ontem, assim, e quero, não sei, eu acho que vai repetir, né, vocês já estão aí, eu adoraria participar da outra vez, assim, ouvindo mesmo, tá tendo, né, estar presente nos debates, achei incrível, parabéns, assim, mesmo, gratidão por esse sangue aí, sabe? Nossa, felizona aqui. Que lindo, muito obrigada a vocês por terem primeiramente aceitado, né, participar com a gente, com esse tema tão importante, tão enriquecedor para essa nossa jornada. Uma manhã já se encerrando o nosso processo aí da semana acadêmica, que tem sido lindo, e o tema que vocês trouxeram e o que vocês trouxeram de técnicas e essa reflexão toda, com certeza para todos que estiveram presentes, foi algo de intensa mudança e de reflexão mesmo. Muito obrigada, gratidão, Viviane, Amutser, muito obrigada, meninas. Foi uma manhã muito linda, de muito aprendizado, e que nos deixa com vontade de conhecer mais ainda sobre esse tema, né? Como vocês dizem, que querem falar mais, a gente fica com essa vontade de conhecer mais sobre. Muito obrigada mesmo. Em nome da Comissão da Jornada, eu agradeço vocês por esse momento. Palmas.